boas tardes, boas noites. Esta fala está sendo gravada no dia 7 de março de 2022, às 10h25 da manhã. E está sendo gravada entre Vila Velha e a Serra, no Espírito Santo, no nosso Espírito Santo. Quando você vai vê-la ou ouvi-la, nós não sabemos. Que a gente pode imaginar que não vai ser antes do mês de abril. Por quê? Porque temos uma sequência de falas. E eu faço essa colocação com relação à data e o dia e o horário, porque entre este 7 de abril e 7 de março, tão triste para todos nós. Triste por conta da guerra que está acontecendo lá do outro lado do Oceano Atlântico, triste por tudo aquilo que nós estamos passando nas nossas vizinhanças, no nosso território, no nosso Brasil, no nosso Espírito Santo, na nossa cidade. Então, é um momento triste e eu tenho um desejo. Vai que quando vocês forem ver ou ouvir esta fala, o mundo está melhor. Não custa nada a gente desejar. Isso não é um desejo. Sonhar não custa nada. A gente sabe que os sonhos só são conquistados através de muito trabalho e de muita luta. Gostaria, então, de começar essa terceira fala sobre o eixo formação, saindo do mundo da primeira fala, que passou pelo Brasil na segunda fala, ambas uma visão, tem outras visões que podem ser construídas, até nós baixarmos hoje para o Espírito Santo. E aqui também é importante que se ressalte que onde vou tentar valorizar é o paraquedas da história. Como é que nós chegamos onde chegamos? E quero valorizar o passado como para melhor nos aproximarmos do presente, para nos capacitarmos e desejarmos um outro futuro possível. Não se recorre à história com o olhar nostálgico. Lá atrás era muito melhor. Não sei. Pode ter sido melhor para algumas, pode ter sido pior para outras, e a história a gente não consegue refazê-la. A gente pode até recontá-la. Isso a gente pode. Aqui mesmo não vamos recontá-la. Nós vamos recontá-la com o olhar daqueles que foram prejudicados, ou com um olhar crítico a respeito do processo histórico, até para a gente não repetir os mesmos equívocos. Chegamos onde chegamos através de acertos e através de equívocos. E aqui a gente vai enfatizar tanto uma coisa quanto outra para pegarmos aquilo onde estamos e pensarmos o futuro. Nós não estamos fazendo militância eleitoral, política eleitoral, simplesmente para protestarmos. Nós estamos fazendo militância política eleitoral, construindo uma agenda positiva para a nossa gente e para o nosso Estado. Enfatizando sempre que aqui somos militantes de esquerda, que queremos ganhar as eleições de 2022 no Espírito Santo. Então, a nossa agenda é uma agenda eminentemente capixaba. É óbvio que essa visão que eu vou contar para vocês aqui hoje é muito panorâmica, da forma como eu entendo ou como eu gostaria de enfatizar alguns aspectos de como a nossa formação socioeconômica capixaba se constitui. Outras visões e detalhes estão fartamente documentados em livros, em filmes, em documentários, em monografias, em estudos, em dissertações, em teses. Hoje, nós temos uma riqueza muito grande de outras construções, de outras maneiras de olhar o Espírito Santo. Então, façam isso. Né? Mas, além disso, valorizem também a memória de muita gente que ainda está por aqui. Está aí no seu município, está aí no seu campo, está aí no seu sindicato, está aí no seu bairro. Pegue um pouquinho, veja, ouça-os, tenha a humildade de ouvir como o seu bairro foi constituído,
Não é só para dizer que lá teve muito mais trabalho do que hoje. Não, tem sempre muito trabalho, tem sempre muita luta, tem sempre muita conquista, tem sempre também muita derrota. E a gente aprende quando a gente pode, além de olharmos as coisas sistematizadas, mas tem muita coisa que não está sistematizada na cabeça, no coração de muitas mulheres, de muitos homens que estão aí há tanto tempo fazendo a história capixaba. Aqui eu quero enfatizar que o Espírito Santo é um retardatário na formação do Brasil. Sempre fizemos parte do mapa do Brasil, desde lá da invasão portuguesa em 1500. Mas nós chegamos depois, muito depois, na ocupação do nosso território. E, portanto, no processo predatório para com nossos nativos e natureza. Isso é importante a gente enfatizar. O Brasil sempre foi predatório das culturas originárias que aqui foram encontradas pelos invasores europeus e sempre fomos predatórios da natureza. Nossa, vasta, maravilhosa, fantástica, diversa, né? Linda, esbelta, bonita, forte. Sempre fomos. E o Espírito Santo chegou atrasado nessa ocupação predatória do seu território. Nós temos inúmeros estados que esse processo de predação foi acontecendo lentamente desde 1500, com cada um dos ciclos, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Nós, efetivamente, entramos aí muito mais no ciclo do café. Mas nós também chegamos atrasados, e depois, na industrialização brasileira. E, portanto, chegamos mais tarde na urbanização caótica de nossas cidades e dessa famigerada exclusão social que caracteriza o processo de crescimento econômico do Brasil. Somos semelhantes ao que aconteceu no Brasil, mas só que as coisas aqui aconteceram muito mais rapidamente. Isso é importante da gente destacar. Como é que foi o processo majoritário de ocupação? Eu estou dizendo majoritário porque não foi todo ele assim. Como é que foi majoritária a ocupação da nossa geografia? Como é que o nosso território foi se constituindo? Uma característica fundamental nossa aqui foi o processo mata, café, pasto. O que quer dizer isso? Até o início do século XX, até cerca de 100 anos atrás, em 1920, o Espírito Santo era majoritariamente mata. Alguns estimam que cerca de 80% do nosso território era ainda ocupada majoritariamente pela exuberante Mata Atlântica. Tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu, desmata, tira a mata, pega o terreno fértil, planta-se café de maneira absolutamente caótica, ele produz 1, 2, 3 safras, começa a diminuir a produtividade, o que se faz? Avança para mais território, né? E o território abandonado vira pasto. Né? E avança mais território e lá vamos nós. Foi mais ou menos assim desde lá o final do século XIX, início do século XX. Só que lá no século XIX, final do século XIX, início do século XX, nós estávamos participando do processo de expansão da fronteira agrícola do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Né? Ou seja, majoritariamente no sul do estado, majoritariamente café, majoritariamente ainda café utilizando mão de obra escrava e que depois substitui a mão de obra escrava pelos primeiros migrantes que vão chegando e adentrando via o rio Itapemirim e adentrando via o rio Reritiba ou a Aripuranchia. Bem, depois, feito isso, então só ficou lá? Não. Aí teve a conquista do norte, chamada conquista do norte. O que foi fundamental na conquista do norte? Primeira coisa, o processo igualmente predatório, não só da natureza, mas também das culturas nativas, né? Que é a construção da Estrada de Ferro Vitória Minas, ligando pela primeira vez o Espírito Santo
ao centro-oeste, consequentemente se tornando uma porta ao mar para uma vasta interdade. Um outro fator importante na ocupação do território capixaba é, obviamente, a conquista, a ponte a, em Colatina, atravessando o Rio Doce. Obviamente que o Rio Doce era um grande obstáculo geográfico para a expansão comercial do Espírito Santo. O Rio Doce sempre funcionou maravilhosamente para os nossos nativos, mas para a ambição de produzir uma commodity chamada café para ser exportado, obviamente que ele não resolveria, porque não daria para ficar atravessando o Rio Doce de canoa. Né? Então, a ponte de Colatina, a partir da década de 30, é um fator fundamental para a ocupação com café, processo mata-café, pasto, destruição da natureza, destruição de grupos nativos, né, de culturas nativas, e isso acontece já a partir da meados da década de 30. O terceiro e último obra importante para este processo de degradação, né, é a construção, é a conquista do norte através da construção da ponte sobre o Rio Doce, na altura de Linhares, na foz do Rio, praticamente na foz do Rio Doce. Isso aí, então, cria todo um novo processo, e aí é um outro tipo de destruição, porque aí o primeiro processo que tem é dos madeireiros que vão cortando tudo que vão encontrando em frente, chegam inclusive ao sul da Bahia, e aí a BR-101, já tendo a ponte construída, facilitou e muito que essa matéria-prima chegasse ao porto de Vitória e daqui saíssem navios carregados de jacarandá, de peroba e outras madeiras nobres que por aqui estamos. Então, este é um panorama geral de como que esse nosso território foi ocupado em menos de 50 anos. Né? Em menos de 50 anos. Nós pegamos 1920 como um marco e pegamos 1970 como um segundo marco, e na década de 1970 já tinha muito pouca coisa a ocupar, ainda tinha, mas era muito, estava praticamente tudo devastado, majoritariamente devastado. Né? Nós temos aí na década de 50, década de 60, principalmente a partir da segunda metade da década de 50, nós temos um processo de crise na acumulação baseada na monocultura do café. Este era o forte do processo de acumulação no Espírito Santo. Era a produção de uma única cultura que tinha mercado internacional, que era o café. Mesmo que o nosso café fosse de segunda qualidade, e essa foi uma das razões porque no Espírito Santo houve muito mais corte de café do que em outros estados, mas aí temos um processo profundo de crise. A crise que foi aprofundada com o processo de corte dos cafezais improdutivos com o apoio financeiro do IBC-GERCA. E aí nós temos um processo muito forte na década de 60 de migração campo-cidade. Quer dizer, imigração campo-cidade é porque algumas delas aconteceu internamente, as pessoas saem do interior ali de Marilândia, São Gabriel da Palha, São Domingos, Coporã, vêm para Colatina, ou vêm para a Grande Vitória, ou vão para o Rio de Janeiro, ou vão para São Paulo para a construção civil. Uma parte desses produtores de café migram, já na década de 50, para a expansão da fronteira agrícola da cafeicultura no estado do Paraná. Mas o forte do nosso processo de imigração, daqueles que queriam continuar no processo de mata, café, pasto, foi a migração dos nossos agricultores da região ali, eu estou chamando a região de Colatina, mas hoje é muito maior, de Nova Venécia, Colatina, São Gabriel da Palha, São Domingos, e Marilândia, etc., que vão para Rondônia. Né? Então, tem esses dois processos. Aí nós temos uma outra, falamos da crise da acumulação da monocultura, e uma resposta para essa crise é a industrialização. Que industrialização que começa a acontecer aqui? A primeira parte da industrialização foi agregar valor ao que já existia. Nós tínhamos vacas leiteiras, principalmente no sul do estado. Então, o que se faz?
vamos industrializar. Ao invés de simplesmente mandar o leite resfriado, vamos criar na nossa cooperativa um processo de beneficiamento do leite, transformando-o em leite para ser consumido, mas também pode ser em manteiga, pode ser também em requeijão, pode ser também em queijo, pode ser também em iogurte, etc, etc. E um outro é o processo de, ao invés de exportarmos o boi em pé, né, para abate no estado do Rio, começamos a ter, olha, vamos constituir frigoríficos no Espírito Santo, o primeiro deles é em Cariacica, né, mas depois tem um também em Colatina, e depois vão se espalhando outros também pela Grande Vitória. Ao invés de exportar o boi em pé, vamos exportar, vamos vender para fora, num primeiro momento para fora do estado, principalmente do Rio de Janeiro e para São Paulo, e depois, inclusive, somos hoje grandes exportadores de carne bovina para outros países. Então, este é um processo que também, a ele se soma também o crescimento da avicultura, principalmente na região de montanhas, etc. Temos também um processo da industrialização, ao invés de simplesmente, na medida em que começam a ter restrições à exportação da madeira bruta, começam a surgir serrarias, principalmente na região de Linhares. Depois, processo de industrialização, com apoio financeiro, com incentivos fiscais do governo do Estado, nós temos também a exploração do mármore e do granito. E, para a utilização da mão de obra, principalmente a mão de obra feminina, que já tinha uma competência muito boa na área da costura, começa a surgir aqui também em diversos lugares. Colatina, Linhares, São Gabriel da Palha, Cachoeiro, Itapimirim, e depois vai se espalhando para outro. A indústria de vestuário, que aí já não é, e aí vai se sofisticando, chegando a este parque da indústria de vestuário que nós hoje temos no Espírito Santo. Bem, este é o primeiro ciclo, digamos, da industrialização atrasada, retardatária do Espírito Santo. É importante a gente chamar a atenção que essa industrialização acontece no Espírito Santo a partir da década de 70, quando o Brasil, principalmente São Paulo, partes do Nordeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, já vinham num processo de industrialização desde a década de 30, mas se acelerou a partir da Segunda Grande Guerra. Mas aí surge na década de 70 aquilo que nós chamamos dos grandes projetos, ou seja, a industrialização pesada, que tem, de um lado, um pé na Vale, que aí começa também a agregar valor, em vez de simplesmente exportar minério de ferro bruto, começa a pegar o fino de minério, processar e transformar em pelotas de minério, e nesta mesma leva, né, a agregação de valor do nosso minério, construindo no Espírito Santo, por uma estratégia do governo federal, do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, uma companhia siderúrgica de Tubarão voltada para a produção de produtos siderúrgicos para, no começo, os famosos slabs, para exportação. Exportar principalmente para os dois sócios originários desse esforço conjunto do governo brasileiro com os japoneses e com os italianos. Temos também aí, na década de 70, um outro processo de industrialização que começa a agregar valor àquele reflorestamento que já vinha acontecendo no Espírito Santo desde a década de 50, só que na década de 50 era um reflorestamento na base do eucalipto para alimentar as guzerias que nós já tínhamos. Então, era o carvão vegetal que era utilizado nas guzerias. Em cima do sucesso da produtividade desses eucaliptos inicialmente produzidos aqui para se transformar em carvão, vem interesses noruegueses e o interesse do próprio governo brasileiro em fazer um processo intensivo de reflorestamento, só que agora voltado para a produção de chip de madeira. Originalmente plantar o eucalipto, a nossa produtividade era muito boa, e exportar simplesmente o eucalipto reportado para que ele se transformasse em celulose nos países, principalmente nos países nórdicos. Isso, e no Japão também. Aí nós temos uma alteração disso, que é, no segundo PND, um capixaba chamado Marcos Viana, que endossa, não, está na hora de nós darmos mais valor. Por que exportar a matéria-prima para se transformar
em celulose e depois em papel na Europa? Por que a gente não produz a celulose aqui? E aí surge, então, um segundo vetor importante da nossa industrialização pesada, que é a produção de celulose a partir do eucalipto. E aí surge não só aquilo que originalmente era Aracruz florestal, também se transforma em Aracruz, Aracruz celulose, e depois ela se funde, e depois ela é vendida, e depois ela é transformada, e é o que nós temos hoje aí, que é a Suzano. E aí isso é importante, é um marco importante, porque também aí tem um processo de devastação, tanto de florestas naturais, né, quanto de afastamento de culturas nativas, dos nossos nativos, mas também de culturas importantes que são os nossos quilombolas. Então, esse também é um processo que a gente precisa olhar e precisa examinar, porque coloca o Espírito Santo no mapa do mundo industrializado, principalmente como fornecedor de matéria-prima, algumas delas mais elaborada, mas também tem efeitos extraordinariamente nocivos sobre a nossa cultura, principalmente a nossa cultura originária, seja dos nativos, seja dos nossos afrodescendentes. Feita essa retrospectiva, não podia ser mais rápido, eu podia até ser mais rápido, mas eu seria muito mais superficial do que eu estou sendo, e aí eu me sentiria mal. A pergunta que fica é: onde é que nós estamos? O que é, afinal de contas, esse nosso território, onde nós queremos ganhar as eleições em 2022? Nós somos um Estado com industrialização, com pouco futuro. Ninguém pode imaginar que a industrialização no Espírito Santo vai continuar essa coisa que está aqui, baseada agora também na exploração de petróleo, baseada na exportação de minério de ferro e ou alguns dos seus derivados, e baseada na explotação de celulose. A celulose até que é um pouco mais sustentável, mas as outras não são, por uma razão muito simples, porque a matéria-prima se acaba. Na hora que parar de explorar, que não tiver mais reserva de petróleo, não tem mais petróleo. Na hora que as Minas Gerais também enfraquecerem, não tem mais minério. Né? Então, essa é uma industrialização que não é muito portadora de futuro. E nós temos cidades e territórios que excluem e são excluídos. Todos os nossos territórios excluem os nossos pobres, excluem as nossas mulheres, excluem os nossos idosos, né? Excluem a nossa mão de obra com baixa escolaridade. Mas também tem os territórios que são excluídos. Deixa eu só chamar a atenção: 70% daquilo que os economistas chamam de produto interno bruto do Espírito Santo é produzido numa faixa que vem ali de São Mateus até Anchieta, eventualmente pode até fazer um esforçozinho para chegar a Marataí, chegar a Presidente Kennedy, e que vai do Oceano Atlântico até a BR-101. Então, boa parte dos nossos territórios são excluídos desse processo. Não quer dizer que esses territórios não tenham um vigor econômico, com uma agricultura cada vez mais diferenciada, que tem um vigor econômico, pequenas e médias empresas em diversos segmentos. Mas o que eu quero dizer é que o modelo de crescimento no Espírito Santo é excludente. Ele é excludente tanto de pessoas, de culturas, quanto é excludente também de áreas do seu território. Aí a pergunta que sempre fica, já que nós não queremos fazer campanha simplesmente nos aspectos negativos da nossa história, que são inúmeros, muito menos de onde nós estamos, e eu diria que com pouca coisa para o futuro, mas nós temos que fazer nós temos que ser propositivos. Nós da esquerda somos propositivos. Qual é a proposta que nós vamos levar para ganharmos as eleições para presidente da República, para governador do Estado, para Senado, para Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa? Nós podemos dizer que nós temos inúmeros exemplos que a gente pode seguir. Podemos ir pelo exemplo do campo. Olha a fartura de exemplos que nós temos do nosso campesinato. Seja esse campesinato de maiores proporções como o MST, seja pela a nossa agroecologia, do nosso movimento dos pequenos agricultores.
Nós temos uma diversidade extraordinária de micro, pequenas empresas espalhadas pelo Espírito Santo e em todos os setores. E em todos os setores. Alguns deles, inclusive, surgiram a partir desses grandes projetos. A nossa metal mecânica não existia antes dos grandes projetos. São derivados dos grandes projetos. Mas hoje são empresas de porte nacional, algumas delas inclusive internacional, com grande aporte de tecnologia e que nós precisamos olhar para elas. Da mesma forma, nossos vestuários, da mesma forma, empresas processadores de mármore e granito, da mesma forma, empresas ainda no setor de moveleiro, ou seja, temos uma diversidade, eu estou falando, obviamente, principalmente setores econômicos produtores de bens, mas nós também temos uma vitalidade excepcional na área de serviços, logística, saúde, educação, né, cultura, que tudo isso nós temos que valorizar. E vamos valorizar procurando essas coisas no nosso próprio território, no território onde a gente quer ganhar a eleição, porque nós não vamos ganhar a eleição no Espírito Santo se nós não ganharmos as eleições num distrito de São Gabriel da Palha. Nós temos que ganhar lá naquele território onde nós temos uma presença física maior. Nós temos também, e é fundamental a gente chamar a atenção, principalmente para respondermos àqueles desafios que tem no mundo, né? O desafio que a gente já chamou a atenção aqui, dos riscos sistêmicos, né? Da mudança climática, etc. Nós temos aqui conhecimentos disponíveis, conhecimentos dos nossos nativos, aqueles que ainda persistem por aqui, dos nossos quilombolas, mas também de conhecimento científico depositado na nossa universidade, que é federal e que é pública, nos nossos institutos federais espalhados pelo Espírito Santo, né? E todas essas são áreas que são portadoras de futuro. Por que é portadora de futuro? Produzir alimentos de qualidade com base em semente crioula é portador de futuro. O que não é portador de futuro é a produção de comida a partir dos agrotóxicos e a partir das sementes da Monsanto, entre outras. Então, nós estamos falando de possibilidades concretas e de coisas que já estão acontecendo. Quando a gente fala em produção agroecológica, eu estou falando de hortifruti e granjeiros, mas nós também estamos falando de café, que é produzido de acordo com padrões, e uma série de outros produtos que estão sendo produzidos pelo nosso campesinato, pelas nossas pequenas unidades industriais. Né? Segundo, a gente não pode deixar, nem é segundo, acho que já é quarto, que a gente precisa prestar atenção, é a presença, e nós temos que incorporar isso na nossa agenda positiva, né? É a presença internacional de grandes empresas. Nós temos que usar isso como um instrumento para nós alavancarmos um outro desenvolvimento do Espírito Santo. Não temos que simplesmente bater nessas grandes empresas que já poluíram muito e continuam poluindo. Nós temos que ser críticos disso, mas temos que dizer, olha, vocês têm também como contribuir para nós construirmos uma outra agenda, né? Uma agenda que seja longe dessa agenda da publicidade barata, da propaganda enganosa, que algumas das empresas, principalmente a Vale, vem fazendo para querer limpar a imagem dela, né? Então, para limpar a imagem dela, virou a empresa que é defensora da natureza. Isso polui a gente, mas é defensora da natureza. A gente tem que, em mesa de negociação, colocar isso como sendo dado de realidade, mas dizemos, olha, nós temos uma agenda positiva para vocês, né? Para vocês, petroleiros, porque agora não tem só a Petrobras explorando gás e petróleo na nossa costa, para você, a Suzano, para você, a ArcelorMittal, para você, Vale, nós temos deveres de casa. Nós queremos que vocês contribuam para nós construirmos uma agenda positiva, não para o crescimento do Espírito Santo, mas para o desenvolvimento do território capixaba, que incorpora a nossa natureza e essa nossa gente tão exuberante. Então, não tenham nenhuma dúvida de que a minha fala quase que final é que é hora de construirmos uma agenda compartilhada entre essas forças que muitas vezes se opõem. Na hora que nós estamos na luta sindical, a gente tem que estar, né,
quando a gente está no movimento de bairro, a gente tem que denunciar uma série de mazelas que estão acontecendo a partir desses grandes projetos. Mas que nós podemos também sentar na mesa, como é que a gente pode tecer uma outra forma de vocês estarem no Espírito Santo que seja mais inclusiva, social, econômica, cultural e ambientalmente. Eu acho que a gente precisa pensar nessas possibilidades. Eu acho que a gente pode ousar fazer isso. E no processo eleitoral, isso é fundamental. Ele é fundamental porque nós todos sabemos, quem milita eleitoralmente sabe o quão pantanoso é a gente criticar essas grandes empresas. Por quê? Porque temos pessoas já aposentadas dessas empresas que têm aquela coisa no coração, tem pessoas que foram eventualmente até dispensadas por essas empresas, mas que entendem que foi a partir da experiência nelas que eles conseguiram conquistar o espaço onde hoje estão. Então, a gente precisa ter um pouco não, a gente precisa ser cuidadoso com essas pessoas para nós conquistarmos para o nosso lado. Então, a gente tem que ter este cuidado, este zelo, né? Inclusive na agricultura. Eu falei do MST, eu falei do MPA, mas nós temos muita agricultura familiar aí que continua predatória, que continua usando fertilizante, que continua usando de forma desregrada os nossos recursos, principalmente água, né? E que nós precisamos conquistá-los. A gente não pode achar que eles são agronegócio, mas a gente tem que conquistá-los para o nosso lado, porque eles são explorados pelo grande agronegócio. Mas tem a ideologia deles, eventualmente, é do grande negócio. Qual é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês? Em primeiro lugar, que vocês valorizem mais a história do território onde vocês habitam, onde vocês trabalham, onde vocês existem. Seja ele o município, seja ele o bairro, seja o movimento, seja ele o sindicato. Tudo isso para nós é território. Território de afetos que nós precisamos valorizar. E a gente precisa conhecer a história desse território. Onde é que começou isso? Onde é que começou o MPA? Onde é que começou? Quais foram as primeiras ocupações do MST? Como é que foi a ocupação do território onde hoje eu produzo, né, na agricultura? Como é que foi essa ocupação? Não é para ter saudosismo, dizer, lá o povo era muito mais batalhador. Nada, não tem nada de saudosismo. É simplesmente para a gente resgatar a história, porque quando a gente resgata a história, a gente valoriza aquelas e aqueles que fizeram, que construíram a história, que construíram este nosso momento. Inclusive, este nosso momento de luta. Esse nosso momento de luta não caiu de paraquedas para nós, privilegiados, que estamos vivendo nesse 2022. Com todas as mazelas, com todas as coisas boas que acontecem. Precisamos valorizar isso, porque valorizar essa história é uma maneira também de conquistar corações. E não tem forma melhor da gente conquistar votos do que através de afetos e de carinhos. Então, eu acredito que este pode ser o grande diferencial de nós da esquerda nas eleições de 2022, quando comparada com a direita, que tem o mesmo discurso predatório, o mesmo discurso que desvaloriza tudo aquilo que a classe trabalhadora faz, que desvaloriza tudo aquilo que o micro, que o pequeno, que a média empresa faz, é muito desvalorizado, e a gente precisa resgatar essa estima, a história de vitórias e de derrotas, porque, afinal de contas, nós estamos nos preparando para conquistar uma bela de uma vitória nas eleições de 2022, nesse nosso querido e amado Espírito Santo. Bora, turma! Bora vencer as eleições!